Fala, trader. Trazendo aqui a análise semanal de mercado dessa semana que vai se desenrolar, dessa próxima semana que vai se desenrolar de abril, a partir do dia 21, né? Amanhã, na verdade, dia 21 feriado, então a partir do dia 22, né, até o dia 25 de abril. E quero compartilhar com vocês aqui os possíveis cenários técnicos que nós podemos esperar, não só para essa semana, mas dando uma continuidade nas nossas análises que nós já vemos, né, temos compartilhado aqui tanto para o índice como para o dólar. E nessa semana eu quero incluir uma análise do ouro, tá? Teve alguns seguidores aí que pediram para analisar o ouro. Eu quero trazer para vocês aí também uma análise do ouro aí e qual o cenário que nós podemos esperar para o ouro aí, tá bom? Lembrando que essa análise ela é uma análise mais de longo prazo, né? De médio prazo. Então nós podemos esperar uma análise aí mais olhando para um cenário semanal, tá? Eu não vou adentrar muito ali naqueles gráficos, talvez eu chegue ali até o gráfico de 60 minutos, mas eu não vou entrar em gráficos operacionais ali, né? Se tratando de day trade, 15, 5, 10, 2 minutos. Então o foco aí é mais uma análise semanal, é um cenário semanal que nós podemos esperar aí para, né, possivelmente que pode se desenrolar de acordo com que o mercado, de acordo com que a leitura da ação do preço vai nos fornecer, né? Ou seja, de uma forma racional, de uma forma lógica, beleza? Bem, se você ainda não é inscrito no canal, eu sou o Daniel Tenório, tá? Eu já estou basicamente há 8 anos no mercado e atualmente estou aqui no YouTube compartilhando aqui alguns vídeos, tanto de aulas técnicas como vídeos de análise de mercado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Nós vamos começar primeiro pelo dólar, depois nós passamos, dar uma passada no índice, tá? Eu vou utilizar os contratos contínuos para essas análises, tá bom? Mais interessante, porque a gente tem uma visão mais de longo prazo. E depois eu vou passar também pelo ouro, tá bom? Se, inclusive, aproveita aí para você comentar qual o ativo que você acha interessante eu estar trazendo aqui como uma análise semanal aqui, incluindo um ativo, ou uma determinada ação, né, ou um determinado ativo futuro. Então, acredito que geralmente quem não opera muito aqui o nosso mercado nacional, talvez acredite que opera ouro, forex, né? Aí comenta aí, mas é interessante que realmente seja um ativo é, que vai realmente aí trazer né, vai agregar bastante para você aí, tá bom? Ou seja, não falar qualquer ativo aleatório. Beleza? Bem, olhando para esse gráfico do dólar, nós temos uma análise aí, né, de longo prazo, onde ele estabeleceu uma tendência de alta, iniciou-se uma tendência de alta lá em meados de 2012, né? E uma super tendência de alta. Depois ele entrou num processo de lateralização, que iniciou ali mais ou menos em 2020, até, né, momentos atuais ali, né, a partir desse finalzinho de 2024 para agora, 2025, que ele está supostamente tentando romper essa região aí de acumulação, essa região aqui de lateralização desde 2020, tá? Quando a gente olha para um cenário como esse, é mais fácil, baseado no comportamento do preço, tá bom? Segundo o conceito de Charles Dow, eu especular que isso aqui é o quê? Uma acumulação ou uma distribuição? O que seria mais característico após uma tendência de alta como essa? Esse cenário aqui ele tem uma característica de acumulação ou ele tem uma característica de distribuição, tá? Bem, aqui existe sim uma característica de distribuição, então se esse evento no dólar se validar como um evento de distribuição, nós podemos esperar um movimento do dólar acentuado para baixo, primeiramente voltando para essas regiões de preço aqui, dos 4,70, tá? Mas quem sabe supostamente até perdendo essa região. Se tratando de linhas de tendência, essa aqui basicamente é uma das últimas atualizações que nós podemos fazer para a linha de tendência, porque qualquer outra linha de tendência que eu traçar anteriormente, observa que o dólar e qualquer ajuste que eu fui fazendo, não só, por exemplo, eu posso traçar uma linha de tendência e depois ir traçando outras linhas, eu posso ir ajustando aquela mesma linha de tendência, é opcional, né? Tem traders que gostam de ir traçando as várias linhas de tendência e outros que gostam de ajustar a mesma linha de tendência sem ficar traçando várias linhas. Então observa que todos os pontos aqui que eu conecto, ele já rompeu essa linha de tendência, mas aqui como ele está tentando romper essa máxima histórica no dólar, tá? Eu conectei aqui também essa linha de tendência pegando lá da mínima até essa região aqui, conectando esse fundo. Por que esse último fundo? Porque foi esse último fundo, tá, que deu origem a esse movimento que está realmente tentando fazer o rompimento dessa região aqui para cima. Rompeu, não rompeu? A gente precisa de mais informação aqui para validar esse evento, tá? Então, esse cenário ele tem uma característica de distribuição, tá? Todavia, o cenário ainda, ou seja, o cenário ainda é de alta, tá? Se provavelmente se eu colocar aqui, por exemplo, um oscilador, deixa eu pegar aqui um RSI, ele pode estar me dando divergência, tá?
Mas a divergência, ela só vai se tornar de fato evidente, né, quando eu tenho também o gráfico confirmando a possibilidade de um evento de reversão. Então, existe sim no dólar aqui uma divergência, né, tem uma divergência dos preços aqui pelo RSI, tá bom? Mas notem que o cenário no gráfico ainda é um cenário altista, tá? Claro que eu já estou observando algumas falhas aqui, esse mês, né, de abril, a forma que o preço está se comportando, mas ainda não posso falar que realmente a partir dessa região o mercado vai vir para baixo e fazer um topo aqui nessa região. Ainda é precoce para mim fazer essa afirmação, tá? Então a gente precisa de mais evidências técnicas ao longo desse ano que vai se desenrolar para a gente especular realmente o que vai acontecer, se o dólar realmente vai conseguir romper essa região de máxima histórica para cima ou se o que está acontecendo aqui supostamente é só uma violação, tá bom? A questão aqui é o seguinte, se o dólar realmente conseguir romper essa região para cima, ele conseguir validar isso aqui como um verdadeiro rompimento, ou seja, se o que está acontecendo aqui agora nesse mês de abril é somente, né, um pullback pré-rompimento nessa região para ele realmente tentar ir para cima, nós não podemos desconsiderar que o dólar tem total potencial para buscar a região dos R$ 7, tá? Eu não descarto essa possibilidade de ele vir buscar a região dos R$ 7, tanto que as últimas análises aí, acho que há 2 ou 3 semanas, eu venho falando dessa possibilidade do dólar buscar os R$ 7 se esse rompimento se validar como, se ele se concretizar como um verdadeiro rompimento e não somente como um falso rompimento ou como uma violação, como você queira chamar. Então, o que vai validar isso aí? É tempo, ou seja, nós precisamos de mais informações aí para validar ou não esse cenário. Beleza, meus caros? Tranquilo? Bem, aproximando aqui ó, o gráfico, então você vê que aqui ele iniciou um ciclo de alta, né, que se iniciou lá em meados de 2023, uma última pernada de alta, que ela vai ficar mais notável em tempos gráficos menores, tá? E até o momento atual ele está com uma característica corretiva, então tem um movimento impulsivo, corretivo, impulsivo, corretivo, impulsivo, corretivo. A pergunta para esse movimento corretivo, né, supostamente ainda eu posso chamar ele como de um movimento corretivo, é se essa correção é somente desse último movimento aqui, e se ele realmente está corrigindo esse último movimento de alta, é esperado que ele venha a respeitar essa região aqui do 5,743, 5,745, porque é também a retração do 61.8 e, consequentemente, a troca de polaridade acontecendo aqui nesse nível de preço, tá? Nessa região, tá bom? É um fato que quando o mercado ele rompe a retração de 61.8 para cima ou para baixo, dificilmente o mercado respeita as outras retrações de Fibonacci que existe no meio do caminho até a anulação do movimento aqui como um movimento de 100%, tá? E eu posso dizer que afirmar que talvez de 75% a 80% das vezes que o mercado ele perde a retração de 61.8, ele vai devolver 100% do último movimento na qual foi traçado a retração. E aí, para você compreender e isso não ficar confuso na sua cabeça, se ele perder essa região do 61.8, eu especulo que pelo menos ele vai devolver 100% desse último movimento, até então impulsivo. Só que aí, a partir desse cenário, né, a partir do momento que esse cenário começa a acontecer, eu já tenho um cenário maior para olhar como uma possível retração, que já é desse movimento. E aí você observa que o 61.8 já está mais para baixo, tá? Então, se o dólar realmente quer ir para cima, validando essa região aqui como uma região de pullback, né? Validando esse cenário aqui como um cenário de pullback, é muito interessante ele respeitar aqui esse último movimento impulsivo, tá? E consequentemente aí, a partir dessa região ele tentar ir para cima. Ainda nós temos aí mais ou menos, contando de forma contínua, nós temos 10 dias aí, né, para o mês de abril, menos pregões, claro, mas temos 10 dias praticamente corridos para o fechamento dessa barra aqui, tá? Então vamos observar como esse candle vai se comportar. Ele começou a ficar uma barra muito bonita no começo, né, do mês, mas olha só, né, era uma barra praticamente quase que, né, bem sólida, né, com pouco pavio, né, mostrando que poderia ser um pullback, mas por enquanto não está um candle legal. É muito cedo, tá, para mim falar que essa barra vai ser uma barra negativa, uma barra positiva, enfim, nós temos que aguardar definitivamente o fechamento da barra, tá bom? Se eu colocar aqui as médias mais utilizadas, né, que são as médias de 9, 20, ou 9, 21, ou 10 e 20, enfim, geralmente variando aí um período, 2 períodos no máximo entre essas médias, mas a média é essa, né, 9, 10 ou 20 ou 21 períodos, você vê que as médias estão ascendentes, aconteceu o cruzamento aqui, então não tem nada por enquanto no dólar.
olhando para o gráfico mensal, que evidencia para mim realmente uma falha de renovação de máxima histórica e um possível movimento de baixa aí. Por enquanto é cedo para mim afirmar isso aí, tá? Pelo menos olhando para o gráfico mensal. Gráfico semanal, nós temos aqui esse canal é referente àquele último movimento que eu mostrei para vocês lá pelo gráfico mensal. E aí também, da mesma forma, eu afirmo, ainda nós temos que observar realmente o que vai suceder aqui, tá? Observa que aqui nós conseguimos perceber de uma forma ainda um pouco sutil, né, que ele pode estar começando a configurar um evento de reversão aqui, tá? As médias aqui já não estão mais alinhadas, né? Deixa eu tirar aqui essas médias, inclusive, para a gente ter uma leitura melhor do preço. E o que eu noto aqui? Eu noto que o preço ele já começou a indicar um possível cenário de uma possível construção de um pivô de reversão aqui em andamento pela ótica dos 60 minutos, onde eu consigo notar até uma possível correção clássica, segundo o Elliott, uma possível correção ABC. Então, eu tenho um movimento de baixa, correção ABC, né? Ele retraiu aqui provavelmente 61.8, né? Com esse pavio. Só que se eu considerar o corpo dos candles, né? Ele deve ter parado aí. Deixa eu traçar dessa daqui. Ele fez uma mínima aí mais ou menos na região dos 58, entre 38 e 50%, tá? Então, olhando para o gráfico semanal, a evidência de que ele pode tentar, né, entre os vários possíveis cenários, que ele pode tentar não só testar essa mínima aqui, mas como uma probabilidade também seguinte, perder essa mínima e acionar um pivô de reversão, um grande pivô de reversão pelo gráfico semanal, ela já está começando a ficar mais significativa, tá? E esse evento se validando aqui de um pivô de reversão, olhando pela ótica do gráfico semanal, ele se torna bem interessante porque ele faz a quebra dessa linha de tendência e venhamos e convenhamos, não é uma linha de tendência qualquer, né? É uma mínima aqui que ele começou a deixar em meados de 2023, então nós estamos falando aí de basicamente mais de um ano, né? Então um cenário bem interessante aí, um pouco mais de um ano, tá bom, meus queridos? Então vamos observando com o dólar aí para ver o que vai suceder, tá? Provavelmente pode ser que tenha alguma divergência, deixa eu ver se teve alguma divergência. Teve aqui uma divergência mais no passado, ele ainda está numa região intermediária de preço, ainda está no ponto zero ali, né? De uma zona, entre aspas, de equilíbrio, né? Ainda não tem nenhuma antecipação de rompimento aqui pelo RSI, então nada assim para a gente, com relação ao indicador, né? Ser algo muito, como que eu posso dizer, né? Chamar muita atenção. Por enquanto é o foco no preço, tá? Perfeito? Então nós temos que observar aqui o desenrolar no gráfico semanal aí também, ou seja, talvez aí mais umas 2, 3 ou até umas 4 semanas vai ficar bem interessante aí o que nós vamos ter de informação aí nessa região, tá? Perfeito? Gráfico diário, vamos lá, passar pelo gráfico diário. No gráfico diário, olha só, né, com mais informações aqui, nós tivemos aqui uma mínima, o mercado tenta renovar a mínima, faz um movimento de baixo, constrói uma bandeira, olha a correção ABC numa formação de bandeira, tá? Aciona essa bandeira e falha, né? Olha só, e falha, e aí vai para cima, né, anulando esse movimento aqui, esse último movimento. Então, o outro cenário que eu tenho que observar agora, a partir desse evento, se esse movimento que está acontecendo aqui como um todo, se ele é um movimento corretivo, dessa primeira pernada de alta para ele tentar realmente ir para cima, ou não, ou se ele realmente vai voltar para essas mínimas novamente, tá? E aí, mais uma informação importante aqui é eu ficar de olho aqui nesse FIBO aqui também, que inclusive, ó, sexta-feira ele testou o 61.8. Então é interessante que, se esse movimento de baixo que está acontecendo, ele é um movimento corretivo, apesar dessa barra aqui ter sido uma barra bem relevante na ponta vendedora, ele começar a respeitar essa região de 61.8. Como eu citei, né, ele geralmente quando perde o 61.8, eu poderia dizer que 80, 85% das vezes, ele dificilmente ele respeita outras retrações que existem, que se não me falha a memória, é 76 e 88%, que não vale nem a pena a gente ter essa retração aqui para considerar, tá? Certinho? Então o dólar também está numa região interessante, olhando pela ótica do gráfico diário, tá? Então a gente tem que observar todo esse trecho aqui, ó, de preço, é esperado uma defesa no dólar nessa região, até porque nós temos mais ou menos aquela região de máxima histórica. É mais ou menos porque, na verdade, é uma região. Eu poderia traçar, na verdade, uma faixa ali, para ficar mais claro esse cenário, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Basicamente, ó, olhando para essa região aqui, cadê você? Então, ó, vamos lá, deixa eu tentar conectar a maior parte dos pontos aqui possíveis, ó, tanto de máxima como de mínimas, tá? Então é mais ou menos uma região. Por isso que nível de preço,
ele é mais ou menos uma região, tá? Mais ou menos esse trecho aqui, olha como que o candle 3 fez mínima aqui. Mais ou menos essa região, ou seja, se ele perder a mínima que ele já deixou agora, que ele está deixando até então, ele deixou nesse candle de abril, começar a perder a mínima aqui de abril, né? Seja ainda nesse mês ou no próximo mês, fica interessante para observar, né? Mas você vê que ainda é uma região complicada, ele tem essa LTA de longuíssimo prazo, então ainda o dólar ele está numa região sim que pode exercer bastante defesa na ponta compradora, mas a gente ainda tem que aguardar aí para ver o que vai suceder, tá? E olhando aqui pelo gráfico diário, né, você vê aqui uma possível construção de um evento clássico de reversão, que seria um possível oco, tá? E no momento atual nós temos basicamente aqui um triângulo, Elliott chamou essa formação gráfica de triângulo assimétrico. Na análise técnica, geralmente vai chamar de triângulo expansivo ou de megafone, tá? No final, se resume tudo a mesma formação gráfica e a mesma questão de comportamental com relação aos participantes do mercado, tá? Ou seja, um cenário bem complexo, tá? Então vamos ficar atento no dólar aí, porque pode ser um movimento de baixa, uma correção mais complexa A, 1, 2, 3, B, né? E o C, se ele se validar, ele vai descer, tá? Não descarte essa possibilidade. Tem que ficar atento nessa mínima de sexta-feira e toda essa região aqui do 5765, 5760, 5780. É uma região grande de preço, tá? É um nível grande de preço. Médias móveis aqui, eu acho que ele está com certeza provavelmente flat. Deixa eu ver as médias menores, né? Tem que ver, né? Tem que ver. Ele cruzou a 9 para cima com relação a 20, mas não sei, voltou muito baixo para ela. E outro sinal forte aqui, ó, com relação a candles, é o quê? O candle aqui, ele me dá um sinal muito forte. Se eu for num gráfico intradiário, isso vai ficar ainda mais evidente. Olha como que é interessante esse princípio que eu falo de uma análise... Como que é interessante esse princípio que eu falo de uma análise que eu chamo de cima para baixo. Ou seja, você começa analisando tempos gráficos maiores, né, que são gráficos mais relevantes, os sinais são mais confiáveis e você vai fazendo um afunilamento até chegar a um gráfico que você considera um gráfico operacional. Então, por exemplo, se você opera swing trade, você pode fazer uma análise pelo mensal, semanal e chegar no diário para você abrir as suas operações. Se você opera day trade, você pode fazer a sua análise pelo 60, um ajuste nos 15, operar os 5, operar os 10, enfim, aí fica a seu critério, tá? Inclusive, né, se você ainda não está tendo realmente digamos assim, uma facilidade na interpretação do comportamento do preço todo como um todo, eu tenho um projeto que eu chamo de protocolo Bereshit, na qual você vai passar 12 meses junto comigo, ou seja, você vai ter uma vivência de 12 meses junto comigo como mentor, tá? Onde eu vou te direcionar através de vários pontos que o protocolo Bereshit engloba. Você vai ter acesso ao curso Jornada Bereshit, que é um curso composto por 30 aulas, 7 módulos. É um curso completo onde ele vai te orientar dos princípios mais básicos da leitura da ação do preço como um todo, ou seja, da análise técnica clássica, ou você pode chamar também do price action, tá? Eu vou falar sobre conceitos de tendência, eu vou falar sobre gatilhos operacionais, eu tenho um módulo só sobre Fibonacci, eu vou falar sobre parte comportamental, de gestão de trade, gestão de capital, tudo isso dentro desse curso. E você não fica desamparado. Quando você entra no projeto, você tem acesso também a um ambiente educacional de forma prática, ou seja, você vai estar comigo durante 3 pregões semanais, com o modo sala ao vivo, tela compartilhada. Então nós vamos ali, tem 3 dias da semana que você vai estar comigo no modo sala ao vivo. E você vai ter acesso também a 2 mentorias mensais em grupo, ou seja, a cada 15 dias uma mentoria, tá? Onde eu vou abordar diversos assuntos ali dentro dessas mentorias quinzenais, e você ainda ganha uma consultoria individual direto comigo, tá? Essa consultoria é um bônus a mais, talvez, não sei se ela vai estar ainda sendo vigente, talvez nos próximos meses, mas se você assinar o projeto até o dado momento, né, está disponível, perfeito? Então vai depender muito do tempo que você vai assistir esse vídeo, tá? Os demais pacotes faz parte realmente do protocolo, né, e não tem o objetivo de mudar, tá? A única coisa que é um bônus a mais é a consultoria individual direto comigo. Beleza? Bem, deixa eu retornar aqui a linha de pensamento aqui, tá? Então, olha só, ele me coloca aqui o engolfo, rejeitando aqui na linha de retracement 50% do canal de alta, tá? E aí ele me deixa 1, 2, 3, 4, 5 candles internos, e aí depois ele vem definitivamente para perder essa mínima aqui da barra mãe. Então aqui é um cenário bem baixista também acontecendo no dólar, tá bom, meus queridos? Se esse movimento aqui
né, ele der continuidade e anular essa barra 65, muito provavelmente ele vai tentar voltar para essas mínimas aqui, tá? E volta, e dependendo do dia, né, do cenário, ele volta rápido, tá bom? Bem, fazendo uma observação ali final no gráfico de 60 minutos, né, olha só o que nós temos aqui no gráfico de 60 minutos. Nós temos aqui uma forte, né, uma grande formação baixista aqui, que é um triângulo descendente. Esse triângulo descendente, o índice, o dólar realmente perdendo essa mínima aqui, definitivamente, né? Se já for um rompimento legítimo que está acontecendo aí já no último pregão, e ele realmente vir para baixo, ele não falhar e voltar para dentro da região, ele valida também para a gente, olhando pela lógica dos 60 minutos, um grande pivô de reversão, tá? Inclusive, né, Thomas Bukovsky, um trader russo, ele catalogou aí muitos padrões gráficos, aí basicamente acho que todos que existem, que é realmente compreensível como um padrão gráfico na análise técnica, e catalogou a taxa de acerto, taxa de falha. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre isso, né, ele vai falar, por exemplo, qual que é a taxa de acerto de um triângulo descendente numa tendência de baixa, qual que é a taxa de acerto de um triângulo descendente numa tendência primária de alta, e vai embora, tá? É uma enciclopédia de padrões gráficos, na verdade não é um livro de leitura, porque ele é muito maçante, ele é mais um livro de consulta. Você não vai achar esse livro em português, ainda não tem ninguém que trouxe esse livro para cá, né, para o nosso traduzido, para o nosso idioma, mas em inglês você consegue fazer consultas aí nesse livro, tá bom? Só não recomendo que você fique baixando esse livro em PDF na internet, a não ser que você compre ele em algum, por exemplo, na Amazon, no formato de Kindle, porque é pirataria e, cara, não é legal você pegar um livro de um trabalho de um cara que foi de muitos anos, muita dedicação, e você simplesmente não dá crédito para ele e ficar usando um livro pirata, tá? Fica aí a sugestão. Acho que é uma questão aí de bom senso e de caráter, tá bom, meu caro? Eu não vou dizer que eu nunca li um livro PDF pirata, ali sim, no meu começo da minha jornada, quase 8 anos atrás, quando eu não era um cara temente a Deus, era uma outra história, então eu não ligava para isso. Hoje, né, eu acho que isso aí, né, a gente não precisava nem ser temente a Deus para ter esse bom senso. Mas no meu caso, né, o meu temor a Deus trouxe esse bom senso para mim e estou compartilhando essa experiência com você. Não vale a pena você ficar se utilizando de coisas piratas. Cara, aquilo não vai agregar na sua vida em nada, porque isso gera até um bloqueio espiritual para você realmente conseguir caminhar, tá? Eu não estou falando só para o mercado como um todo, mas eu falo para sua vida. Então fica aí a sugestão. Não desvalorize o trabalho de ninguém, tá bom? Compra o livro, se você não consegue comprar porque não é tão barato, talvez é um pouquinho caro. E tem a questão também de você não ter, talvez, a leitura do inglês. Eu também não tenho a leitura do inglês. Existe um livro que eu quero muito ler, agora atualmente, inclusive, que é de uma trader francesa, né? Se me fala o nome, é Karen, eu só não lembro o nome do sobrenome dela. Só que eu não tenho uma boa leitura em inglês, talvez tenha uma versão em francês, mas já faz 15 anos que eu voltei da França, então o meu francês com certeza para leitura não vai estar nada bom, né? E o que eu vou fazer? Eu achei ele inclusive PDF na internet, mas eu não vou ler esse livro. PDF, eu não vou traduzir, e tudo bem, eu sigo assim até quem sabe um dia eu ter a oportunidade de estudar idioma, né? Se eu realmente me dedicar ao idioma, eu sou um pouquinho preguiçoso para estudar idioma, mas é uma coisa que eu preciso colocar como um dos objetivos aí. Tá bom, meus caros? Então fica aí uma questão para vocês, tá? Bem, então, concluindo aqui o gráfico do dólar, né? Olhando pelos 60 minutos, aí eu já posso deixar uma possível prévia para terça-feira na abertura, é observar se ele vai fazer uma troca nessa mínima e vai tentar vir para baixo, ou se ele vai falhar e retomar para cima. É esperado, tecnicamente falando, que se esse rompimento for legítimo, ele venha talvez no máximo testar essa região e venha buscar esse nível de preço. Parece bobagem, mas ó, a gente está falando de um movimento de baixa de 60 pontos, mais ou menos, né? Então é um cenário bem interessante aí, ó. Médias alinhadas, todavia ancorado nas médias de 200 períodos dos 60 minutos, que seria basicamente ali a 20 do diário, tá? Vamos matar essa dúvida, ó, a 20 do diário, tá? Então ainda é uma região cautelosa, como eu falei, se ele realmente está só corrigindo, ele vai respeitar essa região da 20 aqui e vai tentar ir para cima. Então ainda é uma região cautelosa, um pouquinho de atenção nessa região do dólar aí, tá? Beleza? E o gráfico de 5 minutos, eu falei que nem ia passar aqui, né? Ó, o que você deve fazer aqui nos 5 minutos? Marca essas mínimas, marca essa máxima, espera o preço aí dessa caixinha, né, para romper. E como é um range significativamente grande, mais ou menos aí, não vou nem falar que se você pegar aqui você já tem um range, né, mas você marcar esse ponto aqui ainda ele não fez um segundo teste, mas é uma máxima em mínima de 20 pontos, é interessante você esperar um evento aí de rompimento, retração e possível continuação, tá? Evita operar rompimento de um range muito grande, que tem bastante chance de falhar, tá? Você consegue também aqui traçar uma linha de tendência, ó, olha só, você tem aqui uma LTB e você consegue traçar uma ligeiramente mais íngreme aqui, caso ele não tenha rompido ainda,
Ó, testando ela. Aí você traça essa linha de tendência aqui, fica de olho também nela, tá? E tem uma mais de longo prazo que você consegue traçar também, que é aqui, ó. Que tá mais lá para cima. Então você traça essas linhas de tendência, tá? Eu não vou riscar isso aí, mas você já pegou aí a linha de pensamento aí do que você deve fazer lá nos 5 minutos. Perfeito, meus queridos, tá? Então o dólar ele tá possivelmente interessante aí, mas a região é uma região um pouco chata, então tem que observar, tem que ter um pouquinho mais de cautela. Bem, me alonguei bastante nessa análise do dólar, mas cara, isso aqui não é só análise, tá? Isso aqui basicamente é uma aula, tá? Então você vai pegar muitos mindsets aí técnicos se você prestar realmente atenção. Isso é uma aula, não é porque você não opera o ativo que você não vai aprender numa análise como essa, tá? Até porque o que se aplica aqui se aplica ao dólar, é o índice, se aplica ao ouro, se aplica a um par de forex, a criptomoeda, a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, então vamos agora gráfico do índice. O índice tá feio também, né? Gráfico semanal, nós temos esse triângulo, pode, como eu falei, chamado na escola de arte como triângulo assimétrico, chamado na análise técnica como triângulo expansivo ou como megafone, tá? Ou seja, é um cenário bem chato, pessoal, para estar, né, para o mercado estar vivenciando aí, tá? Então é esperado, aí a gente tem que observar realmente para que lado ele vai estourar. Se ele está numa correção, né? Aqui nós podemos esperar um movimento impulsivo, algum tipo de correção complexa, A, B, C, né? Ou A, B, C, D, E, e depois ele tenta ir para cima, né? Se não, se for um processo de distribuição, ele vem para baixo. Se eu avançar um pouquinho para o gráfico mensal, ó, olha só, ele está até um pouco parecido com o dólar, né? No contexto de região. Você tem uma grande região de preço, né? Ele está tentando romper essa região, então vamos observar para ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver se realmente o índice vai romper essa região para cima. Está um cenário até parecido, né, com o gráfico do dólar, né? Não está uma coisa tão diferente, uma tendência de alta. Então vamos observando. Alguém está mentindo, alguém vai falhar nesse rompimento histórico e vai vir para baixo. É o dólar, é o índice. Aí vamos ver o que vai rolar aí nessa questão macroeconômica, que é muito importante para essa decisão, tá? Tranquilo? Então, basicamente, pelo mensal é isso. Está numa região também já há um bom tempo aí, né, de complexidade. Gráfico semanal, basicamente, a visão não muda muito. Acho que uma coisa interessante para a gente observar aqui no semanal, acho que ele fez uma retração aqui de 61,8 desse último movimento. Olha lá, ele só violou o 61,8, né? Porque definitivamente a barra que estava rompendo falhou na continuação. Então, por enquanto, foi uma violação. Só que aí ele está voltando já muito rápido para a região do 61,8. Então, ele pode sim tentar fazer a quebra dessa região. Se ele romper essa região, ele vai fazer um rally, tá? Até essa máxima aqui, ó. Pode esperar que ele vem, tá bom? Beleza? Não vou dizer que ele vai vir uma semana ou um dia, mas ele vai buscar essa máxima aqui, provavelmente. Beleza? Gráfico diário. Uma coisa que eu acho muito importante a gente ficar atento, é claro que isso aqui foi um pouco atípico, porque foi realmente no momento aí de taxação que está rolando aí entre China e Estados Unidos, principalmente, né, entre esses dois países que está mais acirrado, mas olha só, essa anulação aqui desse último movimento de alta é de chamar atenção. Só que por outro lado, eles também já estão anulando esse movimento de baixa quase que em 100%, falta um pouquinho. Então a gente tem que observar, por exemplo, se ele vai lateralizar, né? Porque se ele falhar nessa máxima aqui, se ele falhar, eu peguei a pior ferramenta para fazer isso, né? Mas tudo bem. Se ele falhar nessa máxima aqui, ele pode realmente entrar num grande range, tá? Agora, o que pode acontecer aqui também, como uma das várias opções, é ele fazer um teste nessa região e tentar estruturar o que eu chamo de um pivô pré-rompimento para romper essa região para cima. Beleza? Gráfico diário feio pra caramba também, não tá muito bonito, médias flats ainda bem ruinzinho, tá? O cenário de médio e longo prazo para o índice, assim, né? Vamos lá, gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos, nada muito diferente. A questão aqui é que nos 60 minutos ele acionou um grande pivô de reversão, ó. Ok? Ó, nós temos aqui um pivô de reversão acionado, tá? Só tem que observar realmente aí como que, um principal pivô de reversão acionado, só tem que observar como que ele vai se comportar nessa região que ele se encontra. Deixa eu marcar novamente aqui, tá? Essa retração macro aqui, macro de, cadê? Aqui. No caso aqui ele já rompeu, né? Aqui ele já rompeu, tá? Então, o que que eu espero, tá? Que ele venha possivelmente, é possível, tá? Se nenhuma questão macro mudar temporariamente esse cenário, eu espero que ele realmente venha fazer um teste aqui nessa região dos 134 mil e 500 mil pontos, tá? Então, vamos dizer aí 134 mil, 135 mil. É possível, sim, ele vir testar essa região. Cara, a gente está falando de algo em torno de mais ou menos uns 3 mil pontos, no máximo, tá? Então, não tá difícil para isso acontecer, o mercado está muito volátil. Isso aí pode acontecer em 1, 2 dias aí, olha só, né? Rapidinho para ele vir testar essa massa. Então, eu sigo baseado no gráfico,
tá? E é por isso que, por que que eu cito aqui, baseado no gráfico? Baseado no gráfico, principalmente olhando para esse ajuste fino aí dos 60 minutos, para essa próxima semana operacional que vai se iniciar, eu sigo baixista para o dólar e sigo um pouco mais altista para o índice, baseado num gráfico de 60 minutos, que ele está me evidenciando até agora. Isso pode mudar, pode ser que a gente siga aqui na terça-feira e eu esteja falando que o índice vai para baixo e o dólar para cima, e a análise técnica ela é exatamente para isso. Não é um viés, né? Eu não estou enviesado, preso aquilo, não, mas até que o cenário oposto aconteça, eu especulo essa possibilidade do dólar tentar buscar essa região dos 134, 135 mil pontos, e, consequentemente, o dólar vir para um movimento de continuação, pelo menos testar aquela região de LTA, de nível de preço que nós mostramos, em torno de uns 60, 70, 80 pontos para baixo aí. Certo? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui então para a tela novamente. Gráfico de 5 minutos, né? Gráfico de 5 minutos, tá? Então, basicamente é isso aí. Nós tivemos um movimento legal na sexta-feira. Sexta-feira eu tomei um stop aqui, comprando esse acionamento de pivô, fiz uma entrada clássica de acionamento, coloquei stop na mínima desse candle, tomei essa violinada, né? Como eu, aqui, mas no final, olha só que cenário legal, correção ABC, uma bandeirinha horizontal, foi para cima. Aí eu saltei para o gráfico de 12 minutos, que eu queria eliminar o ruído, né, que estava muito ruído aí no gráfico de 5, e aí no gráfico de 12 eu comprei esse fechamento dessa barra 14 e surfei aqui, peguei 625 pontos, porque eu apertei bem o stop aqui, peguei 625 pontos, basicamente um trade aí de 2 para 1, tá? Aí um tradezinho legal aí pelos 12. Então, quando você perceber que o mercado ele está muito volátil, bastante ruído, bastante falha, você saltar para um gráfico maior, você opera 5, gráfico de 10, de 12, de 15. O gráfico de 12 é meio, né, atípico, né, alguém operar, mas é um gráfico bom também. É interessante. Só que olha só, ele me deu aqui uma tendência de alta, então essa LTA principal já foi, aqui essa secundária já foi. E quando eu olho para esse gráfico, isso olhando para o gráfico de 5 minutos, tá? O que eu vejo? Uma possível formação aqui de reversão, possível oco aqui, tá? Então eu tenho todo um movimento impossível, né? Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito se estruturando. Então, dependendo de como o mercado abrir, ficar atento aqui nesse cenário, tá? Porque se ele quebrar essa região de neckline, ele vem para uma correção desse movimento. Inicialmente, né, você especula uma correção e podendo até anular o movimento, tá? Ó, aí a gente teria essas retrações aqui para trabalhar esse possível trade, tá? A gente está falando de até uns 700 pontos se for só uma correção, tá? Mas cuidado, cuidado que falha bastante aqui esses rompimentos de neckline no intraday, tá bom? Então ele pode também aqui buscar montar um vendedor, puxar para estopar e dar uma atividade aumentando, tá bom? Então, o cenário é isso aí, por 5 minutos. Cara, agora, já se alongando, mais ou menos 30, meia hora. E, cara, dá um valor aí, tá? O conteúdo que está sendo compartilhado com você. Você vê, eu estou meia hora aqui, eu poderia estar com a minha esposa, com meus filhos. Eu estou meia hora aqui compartilhando informações técnicas com você. Então, deixa seu like aí, né? Comenta no vídeo, é legal você comentar, porque isso gera engajamento aí, o YouTube pode começar a impulsionar meu canal. Eu não sou monetizado pelo YouTube, tá? E nem tenho essa intenção, tá bom? A ideia aqui realmente é compartilhar, é fazer o canal crescer, né? E alcançar mais pessoas aí, tá bom? Então me fortalece, te fortalece, né? Beleza? Cara, o índice, o ouro, o que eu posso falar desse ouro? Além de uma super mega tendência de alta, né? A questão é o quando essa tendência de alta ela vai começar ela vai chegar a um cenário de exaustão e vir para uma correção mais significativa. E, inclusive, quando eu olho para esse gráfico, e me deixa, eu peço licença aqui para mim colocar o volume, né? Porque aqui vai ser bem interessante, porque nessa visão de longo prazo, o volume ele vai ser bem interessante. Esse volume aqui ele é meio ruinzinho, mas tudo bem, né? O que eu quero observar? Se nós temos uma ascensão do volume acima da média aqui nesse momento, nessa última puxada aí de mais ou menos quase 2 semanas, porque pode ser também um rally final para o ouro vir para uma correção. Pode ser, tá? Pode ser um rally final para o ouro definitivamente vir para uma correção, beleza? E olha só como que a gente teve um pico do volume aqui. Então pode ser um volume, um rally final para uma correção. Ele está chegando muito próximo dessa linha de retorno do canal também, isso é mais uma evidência. Uma outra evidência aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui plotado aqui no gráfico, é um oscilador, então ele está numa região de sobrecomprado, dando uma divergência, já que eu já tenho uma divergência, então eu tenho aqui topo mais alto, eu tenho aqui topo mais baixo, né? A divergência na verdade já vem daqui de trás, ou seja,
Quando eu olho para esse gráfico, as informações são claras. A tendência primária ela é de alta. E Charles Dow falou, a tendência é válida até que a reversão seja confirmada. E por mais que o mercado ele está numa região de sobrecomprado, próximo de uma linha de retorno, com um pico de volume que pode validar um rally final, ele ainda está numa tendência de alta. Então eu não posso olhar para esse gráfico e falar que ele vai reverter, né, a partir da região que ele se encontra. Não, ainda é muito precoce para eu falar isso daí. Então eu, particularmente, olhando para esse gráfico agora, claro, eu não iria comprar ouro numa posição de swing trade ou position, olhando para esse gráfico do diário, porque eu tenho um movimento muito esticado, próximo de uma linha de retorno, dando divergência, eu não faria uma compra. Mas vender, eu não venderia de nenhuma forma esse ativo, até que ele realmente me desse de forma técnica, uma grande evidência que ele poderia vir para pelo menos uma correção aí mais relevante dessa super tendência que estabeleceu lá em 2020, que se iniciou em 2023, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes o mercado ele vai continuar subindo, dando divergência, ele vai continuar subindo. A divergência ela só é realmente bem relevante para você considerar, de repente, operar ela quando você tem sim a divergência em um oscilador, como por exemplo o RSI, você pode usar o estocástico também, alguns casos o OBV, né? Mas quando você tem um sinal técnico para isso, né? Você tem a validação de venda, né? Num gráfico, entende? Eu não tenho nenhuma validação de venda nesse gráfico aqui. Qual que é o sinal para mim vender ouro aqui? Nenhum, né? Olha só, nenhum, entende? Então, saudável, saudável, o mercado fazendo um assim. Só que esse movimento final aqui, aliás, esse movimento final não, esse último movimento aqui, teve uma ascensão de volume muito grande. Claro que teve a questão acontecendo aí macroeconômica, mas pode ser um rally final, como pode ser mais uma pancada que esse mercado vai puxar para cima, tá bom? Outros pontos aqui que eu posso considerar são as projeções dos principais pivôs, né? Então, por exemplo, eu tenho um grande pivô de reversão, que é esse cara aqui, é um grande pivô de reversão, certo? Quando eu projeto ele para cima, o ouro já pagou os 3 alvos dele, né? Olha só, inclusive, olha como que teve uma boa realização aqui nessa região. E aí, quando eu projeto o segundo pivô após isso aqui, né, então olha só, né, ele me dá esse movimento, segundo pivô, e aí eu projeto esse segundo pivô aqui, ó, ele foi também já no terceiro alvo desse grande pivô, olha só, mais um ponto de realização. Entende? Então é isso que eu vou olhando, né? Ou qual que é a região que ele está, né? Uma região de realização, ele já teve uma realização dessa projeção para cima, e agora ele está dando continuidade. Eu posso fazer outras projeções, eu posso espelhar esse topo, esse fundo, esse topo para cima, vários tipos de projeções, tá? Eu tenho agora, por exemplo, com relação à média de 9, ele deu uma afastada, calma aí. Ó, ele está bem esticadinho, né? Até mesmo com relação a 9, mas principalmente com relação a 20 períodos. Calma aí. Cadê você, 20 períodos? Por que você não apareceu no gráfico? Deu algum problema? Parece que deu algum problema. Mas enfim, ele está, né? A 9 está aqui, a 20 vai estar abaixo, tá? Mas o cenário ainda é de alta, tá bom, meus queridos? Então não dá para falar de reversão. Agora vamos olhando ali, olhando um pouquinho mais para o intraday, né? Para o intraday eu tenho aqui, né, tem um OCOI aqui, inclusive, de reversão, eu consigo traçar uma LTA, só que essa LTA aqui, que vai se dar mais ou menos aqui, nesse fundo, ou mesmo que eu ajuste para cá, supostamente ele já está meio que rompendo essa LTA dos 60 minutos, tá? Então, ficar atento aí nesse cenário, tá? Mas eu não descarto ainda, no pior dos casos, eu ainda não descarto uma grande possibilidade de pelo menos o dólar tentar um teste aqui nesse topo, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Se depois ele vai testar e falhar ou vai para cima, não sei, mas eu não descarto a possibilidade de um teste aqui nesse topo, tá? Então, ainda assim, quer ver? Ó, deixa eu ver a 9 aqui no 60 também, ó. Mais ou menos isso aí, né? Tentou romper, tá meio que acima dela. Então, eu acho que ainda é possível um teste nesse topo aí, tá? Não descarto. Então, se eu estivesse operando, por exemplo, ouro num day trade, ou de repente ali um swing mais curto, pegando ali pelos 15, 60 minutos, né, eu ia ficar muito atento a esse cenário aqui. Primeiro, essa LTB, eu ia ficar atento a ela, né? E se ele rompesse essa LTB, eu ia acreditar, inclusive ele já está, né, trabalhando aqui num movimento de alta. A questão é se esse movimento de alta é uma correção somente desse movimento aqui, ou não, calma aí que eu tracei esse FIBO errado. Acostumado a traçar FIBO no Profit, que é o contrário, ó, tá? 61.8 de todo esse movimento está basicamente aqui em confluência com essa LTB. Então fica atento nesse miolo aqui no dólar, tá? No ouro, falando de dólar, no ouro, tá? Perfeito? Então basicamente é isso aí, tá? Então fica esse cenário, uma super tendência. O ouro é um ativo muito bom para operar, muito técnico. Eu não opero ouro,
Já operei lá atrás, faz muito tempo, mas, cara, é um ativo muito bom, né? Muito bom. Principalmente para você, né, fazer swing trade aí ou até posição, hein? Um excelente ativo, né? Enfim. Bem, alonguei bastante aqui, mas acho que eu consegui compartilhar com vocês aqui basicamente os cenários que eu queria compartilhar aí do índice, do dólar, do ouro. Como eu falei aí, se você tem algum ativo interessante que você acha legal compartilhar aqui como uma análise semanal também, escreve aí nos comentários o ativo, né? E não deixa de colocar o seu like aí no vídeo, é muito importante aí, tá bom, meus queridos? Que o Eterno abençoe vocês e até a próxima análise semanal de mercado.